Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, ao longo da última semana, o portfólio de investimentos em dinheiro 2000 teve sim um grande ganho de 6,3%, enquanto o SP basicamente ficou estável, 0,2%. No acumulado do ano, agora estamos com uma queda de 3,92%, enquanto o SP na verdade subiu 1,28%. Há alguns dados interessantes em relação ao mercado como um todo e quem lidera o mercado. E então, desde o início da carteira, ainda estamos com uma alta de cerca de 142%, enquanto o SP subiu 39%. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar a próxima semana de resultados, porque essa vai ser uma semana muito interessante. Temos alguns dados de mercado para analisar, não são muitos, mas eles nos mostram um pouco do que está acontecendo com o mercado. Vou falar das empresas que adicionei ao portfólio e da que divulgará resultados na próxima semana, analisando expectativas de lucros. Vamos encerrar o vídeo, como sempre, com um pouco de esportes e entretenimento. Certo, vamos começar com o calendário de resultados. Na segunda-feira, antes da abertura, já temos Pagaia e, para mim, o relatório deles, além da Monday.com. Claro, quando você se chama Monday.com, precisa divulgar resultados numa segunda-feira. Seria estranho fazer isso numa sexta ou algo assim? Depois do fechamento, temos aqui... O que foi isso com a minha voz? Depois do fechamento, temos a Opendoor. Acho que é o único nome. Quer dizer, não, desculpa, a Macor também em semicondutores. Então, os três principais aqui são os nomes mais populares. Vou falar sobre a Pagaia daqui a pouco, na terça-feira, antes da abertura. Temos a Coca-Cola, que bateu recorde histórico recentemente. CVS Health, Spotify, Datadog, Pfizer, SP Global, AstraZeneca, Ferrari, Oscar Health e Marriott. Para mim, pessoalmente, claro, a Oscar Health vai ser a mais importante. Na terça-feira, após o fechamento, temos uma nova posição minha, que é a Robinhood. Temos as Astera Labs, Lyft, Ford, Upstart, Cloudflare. Isso é para terça-feira, depois na quarta-feira antes da abertura. Shopify, Verdif, Unity, Humana, Kraft, Heinz, T-Mobile, McDonald's. Acho que Shopify e Unity são os mais interessantes para nós. Quarta-feira. Após o fechamento, a Plovin tem recebido bastante atenção recentemente, depois Cisco, talvez HubSpot. Fastly eu nem sabia que existia, mas esses são os nomes para a quarta após o fechamento. Quinta, um grande para mim antes da abertura. Isso é claro, Nebius. Tivemos o relatório da Iron esta semana. Na próxima quinta-feira teremos o Nebius. Vamos analisar os números em breve. Também temos Brookfield Crocs, Soetes ou Zoots e também uma Birkenstock, após o fechamento na quinta-feira. Coinbase, Pinterest, Arista Networks, Rivian, JFrog. Toast, eu acho que se a Toast apresentar números bem positivos, deve ser um bom indicativo para algo como uma mudança. Para nós. DraftKings, Applied Materials, XPJ Dutch Bros. Então, quanto à sexta-feira, não é tão interessante quanto a outra sexta-feira que tivemos com a Sophie. Ainda assim, a Modern Wendy's apresenta relatório nesse dia. Agora, se olharmos para a Robinhood para o ano fiscal de 25, que é o ano fiscal que está atrás das empresas dos Estados Unidos, espera-se que tenha crescido cerca de 53,4% e depois cresça mais 22 pontos. Vamos chamar de 5% no ano fiscal de 26, depois mais 14,9% no ano fiscal de 27. Como você sabe, desde o pico em outubro, que coincidiu com o do Bitcoin, a Robinhood acompanhou o Bitcoin. Então, na sexta-feira, quando finalmente tivemos um dia positivo no mercado, o Bitcoin subiu, acho que 1,011%, a 11 a 14. Bem, na verdade, cerca de 14%. Atualmente, o Bitcoin continuou subindo um pouco. Enquanto estiver positivo, acho que na segunda-feira a Robinhood também deve ficar no verde. Agora, vemos que a Robinhood teve uma forte correção, caindo 45% desde o pico, chegando a 50% em certo momento. Seu valor de mercado é de 65 bilhões de dólares. E aí você vê aqui o PL, negociando a 30,4 vezes, então você pode pensar, uau, 30,4 vezes PL passado. Para uma empresa que está crescendo tão rápido, parece estranho, né? Mas aí você olha também o PL futuro e vê 55 vezes. Tem algo que não faz sentido aqui. Bem, exato mundo. Se você pegar os últimos 4 trimestres, que é o que temos até agora, então você pode ver isso. Teve aquele trimestre que foi há 12 meses em que eles tiveram aquele benefício pontual que fez tudo parecer muito melhor no acumulado dos últimos 12 meses. Mas nos próximos dias vamos receber esse número aqui e você vai ver o PL acumulado mudar. Com Robinhood. Tem havido muita conversa sobre, ok, cripto está em baixa, o mercado está em baixa, então talvez eles percam dinheiro. Bem, eles vão gerar menos dinheiro por causa dos volumes e coisas assim,
Mas eu acho que o mercado ainda está ignorando o grande elefante na sala, que são os mercados de previsão. Sabe, Robinhood deveria ser uma plataforma de investimentos, coisas assim. Eles estão misturando investimento com, na minha opinião, apostas, certo? Previsão, essa previsão de que isso é uma aposta. É um ótimo negócio de se ter porque é um negócio que gera dinheiro, mas não deveria estar em um aplicativo de investimentos. Ainda acho que eles vão se sair bem, não ficaria surpreso. Se vamos voltar para US$ 100, então temos a Pagaia, uma empresa muito pequena. Em termos de valor de mercado, espera-se que a Pagaia cresça a receita em cerca de 27,4% para o ano fiscal. Isso já passou. E então vê o crescimento desacelerar substancialmente, de 27,4% caindo para 15,4% no exercício de 26 e cerca de 13,6% no exercício de 27. Eu ficaria muito surpreso se eles não crescerem mais rápido do que isso. Pagaia é uma empresa avaliada em US$ 1,56 bilhão, gerando US$ 1,25 bilhão e atualmente tem um índice PL futuro de 8,1 vezes. O preço-alvo médio dos analistas está em 40, que é mais do que o dobro de onde estamos agora. Como disse, eu ficaria surpreso se o crescimento deles não superar as expectativas de Wall Street. Felizmente, em breve veremos os resultados. E agora temos a Nebius. A Nebius subiu 16,6% na sexta-feira. Sexta-feira foi um dia muito bom para terminar uma semana horrível. Horrível. Então estamos de volta aqui, a 86 por ação, 18,6 perto de 19 bilhões de dólares em valor de mercado, agora com a Nebius. Sabemos que quando olhamos para a receita agora, ela é muito pequena comparada ao valor de mercado. Mas se você olhar para o ARR projetado da empresa, bem, e claro, assumindo que eles alcancem esse número, eu não acho que estamos caros de forma alguma. Isso foi o que eles nos disseram há 3 meses. Transmitiremos o relatório de resultados e a conferência ao vivo na stream com os convidados de sempre. Para a Nebius, forte impulso até 2026, com uma receita anualizada prevista entre 6 e 9 bilhões de dólares no final de 2026. Então, basicamente, terminando 2026 com um certo valor, você multiplica isso por 12. Sim, eu sei que é uma maneira bem estranha de dizer isso. Então, esses são os números que tínhamos há 3 meses, então vamos ter que voltar e ver se esses números mudaram. O plano atual para a potência contratada no final do ano de 2026 é de mais de 2,5 gigawatts. Talvez já tenham nos informado esse número, talvez não. Não lembro de todos de cabeça, mas vamos ver. Na quinta-feira, a potência conectada para o ano calendário que termina em 2025 deveria ser 220 para o ano calendário que termina em 2026. Isso fica entre 800 megawatts e 1 gigawatt. Se for mais, é impressionante. No último trimestre, eles também nos disseram que venderam toda a capacidade disponível. E então, para 2026, acho que eles estavam a caminho de esgotar tudo, então seria ótimo ouvir isso. Ok, já estamos esgotados para 2026. Acho que isso faria as ações dispararem de forma positiva. Negócio principal de infraestrutura de IA, 19. Margem EBITDA ajustada, crescimento de receita do grupo, mas é um grande aumento sobre uma base pequena, então não surpreende tanto. E claro, eles realmente levantaram uma quantia significativa de dinheiro. Eles disseram que esperam que o negócio principal tenha lucrado em EBITDA no segundo trimestre e que todo o grupo deve atingir o ponto de equilíbrio em EBITDA. Mesmo até o final de 2025, a empresa mantém uma perspectiva de médio prazo para margens EBIT na faixa de 20 a 30%. Impulsionado por eficiências de escala, alavancagem operacional da grande equipe de engenharia, infraestrutura própria e gestão financeira disciplinada, incluindo depreciação conservadora de 4 anos para chips Hopper. Então vamos dar uma olhada na carteira. Em um certo momento, na verdade, o Google estava em primeiro lugar, mas aí eu adicionei um pouco mais em Sofa. E a Sophie na sexta-feira voltou a subir, então ela ainda é a número 1. Então temos Sophie, Google, Alphabet, Nebius, Rocket Lab, AMD e posição em caixa. Aqui, vou explicar como ela subiu. A Micron local, Meta, Uber, Baba, Shift para Rubrik, Oscar, Pagaia, Robinhood, Netflix, Duolingo, que é a pior posição aqui, algumas ações da Nvidia e aquela ação de acompanhamento da Palantir. Agora, o que eu fiz nos últimos dias? Bem, antes de tudo, eu vendi um pouco de Iron. Como eu basicamente disse na semana passada, vendi 100 ações no começo da semana e 200 ações quando publiquei isso. Por que não? Não porque eu esteja pessimista, mas porque eu gosto mais de Nebius pelos preços que estavam aqui em 6 de fevereiro, o que, claro, foi antes de tudo subir de novo, mas isso não importa tanto assim.
Então o dinheiro, o valor em caixa que foi depositado aqui, é basicamente da venda dessas 300 ações de ferro, que provavelmente vai para um pouco mais de Nebius, com certeza mais de Sophie. Depois daquela entrevista incrível do Tanner e do Tavis com Anthony Noto, quero dizer, o fato dele ter dito que vamos crescer, como foi mesmo, 35 no primeiro trimestre, e ele ficaria desapontado se esse fosse o trimestre de crescimento mais rápido do ano. Ok, não precisava ouvir mais nada. Então, mesmo que o sofá seja a posição número 1 aqui, sofá é por volta de 20, eu não me importaria de adicionar mais. Também não me importaria de incluir uma gigante como a Meta. Porque a Meta, se você olhar o quão barata ela está, primeiro de tudo, a Meta basicamente voltou para onde estava antes. Ela divulgou resultados incríveis, certo? Literalmente voltou para cá. Vimos isso com a Amazon, não no trimestre que acabou de acontecer, mas 3 meses atrás. A Meta é uma empresa com um PL passado de 28,5 vezes e um PL futuro de quase 23 vezes. Agora deixa eu te lembrar de uma coisa. A Meta é uma empresa que acabou de gerar 200 bilhões de dólares no último ano. E adivinha só? A expectativa é que ela cresça cerca de 24% neste ano fiscal, 24% de crescimento quando você já está gerando 200 bilhões de dólares. Eu acho que vale a pena pagar 22 vezes o lucro, não acha? E aí, quando você olha para as expectativas dos analistas para 27 e 28, eu acho meio engraçado. Eu não acho que vamos ver uma desaceleração tão grande no crescimento em 27 e 28. Mas para 2026 você está crescendo pouco acima de 24% ano a ano com uma base de receita de 200 bilhões de dólares. Sim, acho que vou comprar mais ações. Então, aumentei minha posição na Nebulous em 5,45% a 78 dólares e 31 aumentei minha posição na Oscar em 13,85%, preenchendo completamente o último gap de valorização após os resultados. Estou acumulando mais ações a um preço menor do que a minha média, o que, claro, ajuda a reduzir meu preço médio. 2026 é o ano em que eles voltam a ser lucrativos, a menos que isso mude. Vou seguir comprando quando o mercado der a oportunidade. Acho que os preços atuais, de 12 dólares e 24 centavos de valor de mercado. Quero dizer, se eles me disserem que 2026 ainda vai ser o ano em que esperam voltar a ser lucrativos, então isso está muito barato. Se de repente essa orientação mudar e a orientação para 2027 mudar, certo? Os 2 dólares e 25 centavos de lucro por ação, margem operacional de 5% ou algo assim, então tudo bem. Então talvez não seja tão barato quanto pensávamos, mas definitivamente não é uma ação cara. Vimos a Molina cair cerca de 30% Molina, a escolha de Michael Burry, caiu 30%. Mas como vimos há cerca de 3 meses, a Molina também divulgou resultados. Antes da Oscar, adivinha? A Oscar ainda apresentou um relatório razoável. Já sabíamos o que ocorreria com a lucratividade e índices de sinistralidade médica. Mas a receita para 2025 ainda deve ser muito boa para 2026. Esperamos crescimento e que a empresa volte a lucrar. Se isso ocorrer, acredito que voltaremos aos 18 dólares. Continuando aqui, adicionei mais 7,41% à minha posição local, a pouco menos de 13. Continuo aumentando minha posição na Robinhood em 33,3%. É uma posição nova, então acho que ainda vou ter tempo para acumular mais. Ações por volta de 80 dólares ou algo assim, ainda aumentando meta. Comprei 2 ações extras. Isso é um aumento de 7,1% em 680 e sim, eu adicionei mais. Até agora, a 21 dólares e 26 centavos, isso é apenas um aumento de 3,42%. Eu vendi tudo, vendi todas as minhas ações do PayPal. Vamos falar sobre as opções em breve, com uma perda de 30% aqui. Como eu disse no vídeo, não preciso me explicar de novo aqui. Eles mentiram ou não contaram toda a história pra gente. Isso é inaceitável pra mim. Muito provavelmente vou vender minhas opções também e migrar pro Robinhood. Até agora ainda tenho o que restou das opções. E isso já tinha sido relatado da última vez que falamos sobre a carteira, então você tem aqui Robinhood com 1,73% da carteira Robinhood Netflix. Quero dizer, é engraçado porque as 2 ações estão sendo negociadas quase pelo mesmo preço. Não é o mesmo valor de mercado, mas é o mesmo preço por ação. E agora que eu tenho um pouco mais de dinheiro em caixa, agora que vimos que as ações caíram substancialmente. Eu não sei se sexta-feira foi o fundo, nós já fizemos um episódio sobre isso, pode ser o fundo, pode não ser o fundo. Eu não sei, mas eu já gosto dos preços que estou vendo para muitos desses nomes. Lembre-se, o mercado como um todo pode cair, enquanto os seus nomes, os nomes que você possui, não precisam participar. Eles podem realmente subir, o mercado pode subir, as ações que possuímos podem continuar caindo.
Eu acho que agora estamos entrando, como eu disse, acho que na semana passada também, em um mercado onde boas empresas são recompensadas e empresas ruins são punidas. Então, se você for me perguntar, ok, você vai aumentar alguma outra posição aqui? Como eu disse, Sofinebius eu acho que posso continuar adicionando a local, até mesmo Uber. Rubrik, com certeza, Oscar Health e depois Netflix e Robinhood. Eu quero aumentar essas posições também. Em termos de valor em dólar, todas elas vão se encaixar bem. Em termos de dólar, eu acho que Netflix, Root, Oscar, Rubrik e Shift 4 vão todas chegar a cerca de 15 a 20 mil dólares por posição. Falando sobre as outras posições fora da carteira, que são Core, Weave e Iron, como você pode ver, agora eu só tenho 300 ações de Iron. A média aqui ainda está um pouco abaixo de 24 dólares. Ainda estou com um ganho de 74,5%. Sim, eu já tive um ganho maior do que isso, mas olha, estou satisfeito com esse resultado aqui, tendo essa exposição. Iron, Core, Weave e Nebius, eu sempre disse isso. Para mim, Nebius é o número 1, Corif é o número 2 e Iron é o número 3. Eu não preciso estar super exposto nesse time. Core Weave. Ainda estou com um ganho de 2,9%, especialmente porque sexta-feira foi um dia extremamente bom. A ação subiu 20,5%. Se voltarmos para 100 dólares ou mais, não sei, em um mês. Não se surpreenda se eu realizar alguns lucros aqui, porque, novamente, há muito dinheiro envolvido nesses nomes. E se uma Rubrik ou uma Shift 4, geralmente não ligadas a IA, embora a Rubrik com agentes de IA possa ser considerada relacionada, se elas continuarem desvalorizadas e com preços atrativos, como Uber ou outras, talvez eu aumente minha posição nesses nomes e realize lucros. E isso não significa que estou pessimista. IA. É só porque Nebius, para mim, ainda merece ser de longe o número 1 da minha carteira. Você pode ter Iron em primeiro lugar, Corif em segundo e Nebius em terceiro. Depende de você, mas como disse desde o início, acredito bem mais na Nebius. E se eu quiser ter uma exposição extrema, provavelmente vai ser através desse nome, então você me conhece. Eu compartilho meus vencedores. Eu não vou me esconder atrás do fato de que aqui eu tenho um grande perdedor. Nas opções de compra da PayPal, certo? Você caiu direitinho na minha armadilha. Ativar o segurador de mico. Quando eu fiz a transformação nas calls, 65 dólares e 70 dólares para junho e 27 de janeiro, parecia que estava tudo certo. Isso com certeza vai acontecer porque estávamos bem próximos desses números. Mas adivinha só? Não, nós fomos totalmente... Bom, eu fui totalmente esmagado aqui. Tá aí. Uma grande perda para mim pessoalmente, especialmente em termos de dinheiro. Filho da puta! Cadê meu dinheiro? Por que eu não vendo isso, hein? Qual que é o sentido? Qual é o sentido? Não faz sentido vender isso para janeiro de 2027, aquelas de 70 dólares, vai saber? Talvez por um milagre, o novo CEO surpreenda pela primeira vez. Pode ser que aconteça agora. Você pode dizer, ah, isso é só ilusão, esperança, chame do que quiser. É, talvez. Mas eles ainda esperam gerar 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, e ainda devem recomprar 6 bilhões de dólares em ações, então a orientação de lucro por ação e tudo isso para mim não faz sentido nenhum. Acho que subestimam os resultados para facilitar o primeiro ano do novo CEO. E aí vamos ver, talvez haja demissões e pode ser, não sei, vamos ver, mas para mim, vou segurar isso até expirar. Outra coisa aqui, se você olhar os 10 sites financeiros mais visitados em janeiro, acredito que foi em janeiro. É um pouco estranho ter fevereiro aqui, mas mesmo que seja o começo de fevereiro, Yahoo Finanças em primeiro, Robinhood em segundo, Polymarket, Coinbase, Bank of America. Na sexta posição, você tem o PayPal com 24,4 milhões. A sétima é o Cash App, a oitava é o Venmo com 20,2. Então, se você juntar PayPal e Venmo, você basicamente fica em segundo lugar nessa lista. Claramente eles têm algum poder, como eu disse no último vídeo quando falei sobre esse relatório de ganhos. Houve pontos positivos, mas o grande problema foi que eles escondiam coisas de nós. Não se troca um CEO por algo que mudou na semana passada. Você não emite de repente uma previsão tão ruim para 2026 a menos, é claro, que você queira fazer o novo CEO parecer bem. Quando ele superar as expectativas e crescer nos próximos trimestres, você não remove as metas de 2027 assim, do nada. Provavelmente eles já sabiam disso há 3 meses ou até mais, mas mesmo assim não fizeram nada. Talvez houvesse sinais, talvez o fato de eles não quererem conversar nem com o meu canal, nem com Roy Tenners.
Eles não queriam marcar nada, não queriam mais responder. Talvez isso já fosse um sinal. Em segundo lugar, nenhuma recompra acelerada, nenhuma compra de insiders também pode ter sido um sinal. O fato de eles terem uma parceria com o Liverpool talvez tenha sido um grande sinal, né? Desculpa, eu precisava fazer isso de qualquer jeito. Essa é minha grande perda. Aqui, as opções do PayPal passando para as coisas do mercado. Um dia de alta e já estamos em território neutro. Não faz nenhum sentido, como você sabe, esse é o índice de medo NBS. Isso não faz sentido. Como que uma sexta-feira tira a gente do medo? Eu achava que ainda estávamos em medo extremo após sexta-feira. Não me entenda mal, sexta-feira foi incrível e melhorou muito meu fim de semana, mesmo eu tendo passado com minha sobrinha e sobrinhos. Estou cansado agora, mas mesmo assim, não tem como estarmos neutros. Então, na sexta-feira, antes do mercado abrir, tivemos isso. No Nasdaq, 131% das ações estavam sobrevendidas. 31% das ações do Nasdaq 100 estavam sobrevendidas. A última vez que isso aconteceu foi, claro, em abril de 2025. Agora, se você olhar o que acontece nos próximos dias e semanas, o mercado deve ficar bem. Então, se olharmos para a razão total de put to call, ela está novamente no nível mais alto desde a última correção que tivemos no final de 2025, em outubro, novembro, mais ou menos, o que indicou alguns fundos. Então, será que sexta-feira foi o fundo? Eu não sei, adoraria que fosse. Algumas pessoas gostariam de continuar vendo o mercado cair. Eu acho que ficaríamos muito felizes se começássemos a nos recuperar. Embora muitas das ações, talvez ações não tão populares, estejam subindo, esse é o ponto, e você vai ver isso daqui a pouco na sexta-feira. Também tivemos o VIX caindo 18,4%. Então, o que aconteceu com o S&P 500 depois que o 18,4% enquanto os 5% das máximas históricas? Bem, um mês depois, em todos os exemplos que temos aqui, um mês depois, 100% das vezes ficamos no positivo. Agora, se olharmos para a correlação dos componentes do S&P 500, ela está no ponto mais baixo desde 2000. Isso significa que vamos ver uma queda em breve? Não, mas isso mostra novamente que há alguns movimentos estranhos no mercado. O mercado basicamente não fez nada nos últimos 3 meses, mais ou menos. Bem, nos últimos 3 meses subimos, caímos, mas foi só isso. Apesar de muitas das ações no mercado finalmente começarem a participar desse chamado mercado altista prolongado. Pode não parecer assim porque as grandes empresas de tecnologia não estão participando. A maioria das grandes empresas de tecnologia, especialmente as de software, mas até mesmo as de IA. Nos últimos meses, elas não participaram mais, ou ficaram estáveis ou caíram. E como elas têm um peso considerável no índice, se não participarem, não vamos continuar subindo cada vez mais. Apesar de uma grande parte desse índice estar subindo. É por isso que vimos muitos dados conflitantes toda vez que analisamos esse tipo de informação. Sim, havia alguns sinais conflitantes. Alguns desses números eram otimistas, outros eram pessimistas. Mas como eu disse, nos últimos meses nós realmente não fizemos muita coisa. Subimos e descemos. É por isso que os dados estão um pouco conflitantes, porque o mercado não sabe para onde quer ir. Espero que continue subindo, não precisamos subir de forma parabólica. Não, devagar, mas sempre. Novamente, boas empresas sendo recompensadas, empresas ruins sendo punidas. É exatamente isso que eu quero ver. Finalizando aqui com a sessão de esportes, tivemos um fim de semana muito bom na Premier League, então o Manchester United continua sua sequência de vitórias. Nesse caso, 4 vitórias seguidas, mais uma vitória, e aquele cara finalmente pode cortar o cabelo. E nesse caso eles venceram o Tottenham Hotspur, não estou tão surpreso. Romero, o cara dos cartões vermelhos em série, levou mais um cartão vermelho. Esse cara precisa ser banido por, sei lá, uns 10 jogos terrível sujeito. Então, tivemos um segundo tempo bastante animado, o Liverpool conseguiu uma virada contra o Manchester City, o que significa que eles continuam pressionando o Arsenal agora. A grande polêmica aqui foi que deveria ter sido 3-1 para o City, mas por algum motivo estranho eles anularam o gol. Eles voltaram atrás e deram um cartão vermelho para Dominik Szoboszlai porque ele puxou o Haaland antes da bola entrar no gol. Para mim, isso não faz sentido nenhum. A bola entrou no gol. Quem se importa? Se o Szoboszlai puxou a camisa dele, a bola entrou no gol, dá o gol e segue o jogo.
E aí tivemos o Arsenal vencendo por 3-0 contra o Sunderland, um jogo bem normal e fácil para eles. Tivemos o Wolverhampton contra o Chelsea. Hat-trick Cole Palmer, magnífico. Sim, 2 pênaltis. Quem se importa? Bayern de Munique, 5, Hoffenheim, 1. Temos aqui 2 gols, claro, do único e inigualável Harry Kane, e 3 gols do Luiz Dias. De volta ao caminho das vitórias e então para os americanos. Espero que aproveitem o Super Bowl. Vamos, Chiefs! Eu sei que os Chiefs não estão no Super Bowl. Eu sei. Ok, calma. Eu sei que são os Patriots e sei que são os Seahawks. Não faço ideia de quem são os quarterbacks deles. E pra ser sincero, não poderia me importar menos. Só existe um futebol americano e é esse aqui. Bem aqui. Este é o Pigskin Egg Bowl. Por fim, algumas recomendações de entretenimento. Então, para quem tem filhos, ou talvez você seja uma criança, ou talvez só goste desse tipo de filme. Zootopia 2, o segundo filme de maior bilheteria de 2025. Acho que agora já arrecadou 1,8 bilhão de dólares mundialmente. Filme muito divertido, depois virou série de TV. Sim, não é como Game of Thrones ou A Casa do Dragão, mas O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série muito divertida. Poderia ter sido um filme, porém, porque cada episódio tem cerca de 30 a 35 minutos. Sim, é bem curto, mas é uma boa série de TV. Então, se você estiver entediado, ou não sei se você gosta desse tipo de filme, ou se você gosta de outras coisas. O filme A Colega de Quarto, com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, é um filme divertido para uma noite com pipoca e uma bebida. E assim, para encerrar este vídeo, como vocês sabem, quando há muito vermelho e quando há recuos ou quando as ações despencam, então você verá muitos vídeos do Peter Lynch aparecendo. Então, aqui estamos nós. Espero que todos aproveitem o fim de semana. Ainda vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. E a história é o mais importante. O que você aprende com a história é isso. O mercado cai, ele cai bastante. A matemática é simples, foram 93 anos em um século. Isso é fácil de fazer. O mercado teve 50 quedas de 10% ou mais, então 50 quedas em 93 anos. Aproximadamente a cada 2 anos, o mercado cai 10%. Nós chamamos isso de correção, que é um eufemismo para perder muito dinheiro rapidamente. Nós chamamos de correção. Então, 50 quedas em 93 anos, aproximadamente a cada 2 anos, o mercado cai 10%. Dessas 50 quedas, 15 foram de 25% ou mais. Isso é conhecido como mercado de baixa. Tivemos 15 quedas em 93 anos, então a cada 6 anos o mercado vai ter uma queda de 25%. Você só precisa saber que o mercado vai cair em algum momento. Se não estiver preparado, não deveria ter ações, e isso é algo positivo quando acontece. Se você gosta de uma ação a 14 e ela cai para 6, isso é ótimo. Você entende a empresa, vê o balanço e percebe que estão indo bem. Você espera chegar a 22 com ela. De 14 para 22 é ótimo. De 6 para 22 é excepcional. Então você aproveita essas quedas. Elas vão acontecer. Ninguém sabe quando. As pessoas te contam depois que já aconteceu que elas previram, mas elas previram 53 vezes. Então você pode aproveitar a volatilidade do mercado se entender o que possui. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Outro elemento importante é que você tem bastante tempo. As pessoas têm uma pressa inacreditável para comprar uma ação. Vou te dar um exemplo de uma empresa bem conhecida. Walmart abriu capital em outubro de 1970. Em 1970 ela abriu capital, já tinha um ótimo histórico, tinha 15 anos de desempenho, um excelente balanço patrimonial. Você poderia esperar 10 anos dizendo ser um investidor conservador, sem certeza se o Walmart vai dar certo e querendo conferir. Você vê eles operando em cidades pequenas, fica com medo de que só consigam ter sucesso em 7 ou 8 estados, quer esperar até eles irem para mais estados, continua esperando. Se você tivesse comprado o Walmart 10 anos após o IPO, teria multiplicado seu dinheiro por 35. Se você tivesse comprado quando eles abriram capital, teria multiplicado seu dinheiro por 500 vezes. Mas você poderia esperar 10 anos depois que o Walmart abriu capital e ainda assim multiplicar seu dinheiro por mais de 30 vezes.